Foi dado um gráfico, veja bem, foi dado um gráfico, não foi dito qual função era, mesmo porque não era objetivo você trabalhar com a parte algébrica. O objetivo era apenas saber se você assimilou os conceitos que nós discutimos sobre ponto crítico, ponto de inflexão, raiz. Então, aqui tem o gráfico de uma função. E aí foi feito várias afirmações. Essa questão já esteve em um ENAD, esse exame que vai acontecer amanhã, que os alunos do 8º e do 9º período irão fazer, de um curso de engenharia, isso aqui, esse ENAD, não foi no curso de matemática. Então foi perguntado aqui o seguinte, ó, a função, opa, não está aparecendo ali. A função possui derivada de primeira ordem positiva em todo o seu domínio. Do ponto de vista gráfico, o que implica derivada de primeira ordem ser positiva? A função é crescente. Quando a função é crescente, a derivada é positiva. Quando a função é decrescente, a derivada é negativa. Então, aqui está dizendo que a função tem derivada de primeira ordem positiva em todo o seu domínio. Isso é verdade? A função é crescente em todo o seu domínio? Não, não é verdade. Ela não é crescente em todo o seu domínio. Ela é crescente em algumas partes, não em todo o domínio. Então, isso aqui está errado. Depois, a função y possui derivada de segunda ordem positiva em todo o seu domínio. Derivada segunda te dá informação sobre o quê? Concavidade, não é? Então, quando a derivada segunda é positiva, quer dizer que a concavidade é para cima. A derivada segunda é negativa, a concavidade é para baixo. Aqui ele está falando que a função y possui derivada de segunda ordem positiva em todo o seu domínio. Ou seja, ela está dizendo que o formato do gráfico é esse em todo o seu domínio. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Depois, a função y possui exatamente dois pontos críticos de primeira ordem em todo o seu domínio. Vamos lá, ponto crítico. Ponto crítico, vamos ver aqui. Ponto crítico é onde a derivada é zero. E a derivada é zero quando a reta tangente é horizontal. Então, observe bem que eu tenho um ponto crítico bem aqui. Tenho um ponto crítico bem aqui. Eu tenho apenas dois pontos críticos? Onde é que tem outro ponto crítico? No zero tem outro ponto crítico. Então não é verdade. Eu tenho três pontos. Essa função, ela tem 3 pontos críticos e não apenas 2 pontos críticos. Ok? Então essa afirmação não está correta. A função tem exatamente 2 pontos críticos? Não. Não tem exatamente. Ela tem 3 pontos críticos. A função possui exatamente 2 pontos de inflexão em seu domínio. Bom, lembra do que é ponto de inflexão? É o ponto que ele traça de uma concavidade para outra, né? Então, tem 2 pontos de inflexão aqui. Vê se você consegue enxergar se isso é verdade ou não. Aqui a concavidade é para baixo, né? Ela chega em um certo lugar aqui, onde ela passa a ficar com a concavidade para cima. E depois chega em outro lugar aqui, onde ela passa a ficar com concavidade para baixo. Eu penso que está certo, né? Aqui à esquerda desse ponto aqui, ela tem a concavidade para baixo. Entre esses 2 pontos é para cima, depois é para baixo. Então, os lugares onde a concavidade muda são 2. São 2 lugares. Tem 2 pontos de inflexão. Tá certo, é isso mesmo. São 2 pontos de inflexão. D. E depois, a função tem exatamente 2 zeros em todo o seu domínio. Por que essa é falsa? Porque senão a questão tem que ser anulada, né? Por que essa questão é falsa? Porque ela tem um zero aqui, tem um zero aqui e tem um zero aqui. São 3 e não 2 zeros que essa função tem. Ok? Então, essa resposta aqui, a resposta dessa questão aqui, é a letra D.